Os parasitas do género Trichinella são nemátodos de grande importância em saúde pública, responsáveis pela triquinelose. Esta doença é transmitida pelo consumo de carne crua ou mal cozida, contendo larvas viáveis provenientes de animais domésticos ou silvestres. Embora muitas vezes silenciosa, a infecção pode evoluir para quadros graves e potencialmente fatais. Para garantir a segurança alimentar e prevenir esta zoonose, foram desenvolvidas técnicas para a detecção do parasita na carne. Neste vídeo, vamos apresentar o método de digestão artificial estabelecido pela norma portuguesa EN ISO número 18743 de 2021, com as alterações introduzidas pela emenda 1 de 2023. Este é presentemente o procedimento de referência recomendado pelo Regulamento da União Europeia 2015/1375 para a detecção de larvas de trichinella em carnes destinadas ao consumo humano. O método baseia-se na digestão enzimática das fibras musculares num fluido composto por água, pepsina e ácido clorídrico para libertar as larvas. Depois, este fluido passa por etapas de filtração, sedimentação e lavagem para recuperação das larvas, sendo estas detectadas por microscopia. No vídeo, iremos descrever as várias etapas do método, com destaque para os seus pontos críticos, começando pela preparação da amostra e do fluido de digestão, seguindo pela digestão da amostra, filtração e sedimentação do fluido de digestão, validação do processo, recolha do sedimento e exame microscópico. As amostras devem estar isentas de fáscia, tendões e gorduras. As amostras de animais individuais podem ser combinadas. A quantidade de músculo num grupo pode ir até 100 gramas. Transfira a amostra para um triturador. A trituração deve ser continuada até a carne estar completamente triturada, geralmente 3 ciclos de 5 a 10 segundos cada, mas não deve ser tão longa que provoque a destruição das larvas. No final do primeiro e segundo ciclo, se necessário, retire todos os pedaços de carne que estiverem na tampa e volte a realizar mais um ciclo. Para preparar o fluido de digestão, aqueça 2 litros de água da torneira num copo de 3 litros com agitador magnético até 45 graus Celsius, com variação de 2 graus Celsius. A técnica foi desenvolvida para digerir 100 gramas de amostra, sendo que as amostras de animais individuais podem ser combinadas. Para grupos de animais com uma quantidade total de músculo inferior, por exemplo até 50 gramas, o volume de fluido de digestão, bem como os reagentes, poderão ser ajustados para um mínimo de 1 litro. Meça 16 ml de ácido clorídrico a 25% e adicione a água pré-aquecida. Pese 10 gramas de pepsina em pó e junte à solução. Deixe dissolver por completo. Esta sequência é obrigatória. Primeiro o ácido clorídrico e a seguir a pepsina. Isto evita a degradação da pepsina pelo ácido concentrado. Enxague o copo do triturador com o fluido para minimizar a perda de larvas. Transfira a carne triturada para o fluido da digestão e misture com a ajuda de uma vareta ou garfo. Assegure-se de que o agitador magnético origina um turbilhão profundo. A temperatura de 40 e 5 graus Celsius, com variação de 2 graus Celsius, deve ser mantida ao longo de todo o processo de digestão. Cubra o copo com uma folha de alumínio para evitar perdas por evaporação.
Digira a amostra durante 30 minutos. Se necessário, este tempo pode ser aumentado para um máximo de 60 minutos. Lave previamente o crivo com água para facilitar a passagem do fluido. Pese e registre o peso do crivo. Após a digestão, filtre o fluido através de um crivo para uma ampola de sedimentação de 2 litros. Não se esqueça de verificar previamente se a torneira da ampola está bem fechada. Enxague o copo com um volume adicional de água da torneira, no mínimo 100 ml. Deixe o fluido de digestão sedimentar durante 30 minutos para as larvas de trichinella depositarem no fundo da ampola. Entretanto, para validar o processo de digestão, realize os seguintes passos. Após a filtração, retire o ímã, pese o crivo contendo a parte não digerida da amostra e registre o peso. Calcule a quantidade de material não digerido retida no crivo. Para tal, subtraia o peso do crivo antes da filtração do peso do crivo após a filtração. Considera-se que o processo de digestão é satisfatório se a quantidade de material retida no crivo for inferior a 5% do peso inicial da amostra. Se a quantidade de tecido não digerido for superior a 5%, a fração restante deve ser digerida novamente ou devem ser recolhidas novas amostras e todo o método repetido. Após 30 minutos, abra a torneira rapidamente na sua totalidade para que as larvas não fiquem retidas na borda da abertura e transfira 40 ml do fluido para um tubo de vidro. Deixe o fluido de digestão sedimentar durante 10 minutos para as larvas de trichinella se depositarem no fundo do tubo. Finalizados 10 minutos, aspire 30 ml do sobrenadante do topo do fluido, deixando um volume de 10 ml no tubo. Se o fluido não estiver suficientemente límpido para ser examinado, realize uma segunda etapa de lavagem. Para tal, acrescente 30 ml de água da torneira, aguarde novamente 10 minutos e repita o procedimento. Transfira os 10 ml para uma placa de contagem. Enxague o tubo com 10 ml de água da torneira e adicione à placa de contagem. Deixe repousar 20 a 30 segundos para que todas as larvas possam sedimentar antes do exame microscópico. As larvas de trichinella medem aproximadamente 0,7 a 1,1 mm de comprimento e 0,02 a 0,04 mm de largura. A forma pode variar, podendo as larvas apresentar-se enroladas ou móveis, quando vivas, ou em forma de C, quando mortas. Observe a placa ao estereomicroscópio na ampliação de 10 vezes a 20 vezes, quadrícula a quadrícula, durante pelo menos 5 minutos. Este é considerado o tempo mínimo necessário para detectar as larvas. Em caso de suspeita de trichinella ou outros organismos, aumente a ampliação para 60 a 100 vezes. Para além de larvas de trichinella, podemos encontrar outras estruturas no fluido de digestão. Exemplos de outros nemátodes e artefactos incluem larvas de parasitas como Toxocara e Metastrongylídeos, mesocercárias da Laria lata, bem como fibras musculares, fibras vegetais ou de tecido.
Em caso de resultados positivos ou suspeitos de trichinella, as larvas devem ser transferidas para um tubo de 1 a 2 ml, contendo álcool etílico a 70-90% e enviadas para o Laboratório de Parasitologia do INIAV para confirmação do género e identificação molecular da espécie. Se não for possível colher as larvas individualmente, pode transferir a totalidade do fluido da placa para um frasco com rosca estanque e enviar logo que possível.